Saudações, Pandavas! Hoje enfrentaremos as Moirnas, as Irmãs do Destino. Sendo um Pandava, você tem muitos feitiços de posicionamento, então não é obrigatório ter uma fuga alta para conseguir escapar da roca, já que conseguimos empenhar esse papel através da mecânica especial dos Pandava de carregar e jogar entidades. Um Pandava de fogo tem um potencial de danos muito grande, tanto em alvo único como em área. No entanto, assim como as outras vias elementares do Pandava, com exceção da via elementar de terra, falta sustentabilidade de vida. Por causa disso, eu recomendo escolher uma arma com um bom roubo de vida. Na minha opinião, a melhor opção é a espada Alma Ardente, que ainda rouba vida no elemento de água também. E, considerando que você joga com um buff permanente de 500 de potência, essa arma fica muito forte. No entanto, ela tem pré-requisitos exigentes. Portanto, uma segunda alternativa é a Soclava, que foi a arma que eu utilizei. Tente também maximizar as resistências de fogo e ar. De modo geral, senti que a luta do Pandava de fogo foi a mais difícil, porém, ela seria muito facilitada com a espada Alma Ardente. É importante lembrar que toda linha de dano causada à roca causa um aumento de 20% de danos sofridos a todas as entidades até 2 células da roca. Você deve utilizar isso para amplificar seus danos, mas também deve tomar cuidado para não receber esse debuff de danos sofridos extras. Tente sempre aproveitar os feitiços em área do Pandava de Fogo para acertar tanto a roca quanto alguma das Moirnas. Como devemos economizar vida, eu decidi focar a Cloturge primeiro, uma vez que no turno 2 ela invoca uma Kerna, que se torna uma fonte adicional de danos que recebemos. Embora a Atroscud consiga causar o estado incurável, eu não a foquei primeiro, pois é relativamente fácil atraí-la para uma distância mais próxima, e isso faz com que ela não consiga desencadear o estado incurável, pois ela precisa colocar o estado corte em você, que tem alcance mínimo 8. Ou seja, uma vez que você cola nela, ela não mais conseguirá colocar o estado corte em você, e, consequentemente, você não ficará incurável no turno da Ira das Moirnas, que é a entidade que aplica esse estado em você. Lembrem-se que caso vocês consigam derrotar alguma Moirna no turno 2, será necessário debuffá-la previamente com o feitiço Sujeira, pois ela estará compartilhando danos. Se possível, planeje para que a roca consiga atrair o máximo possível de Moirnas para próximo de você, uma vez que a roca sempre se teletransporta para o seu corpo a corpo e depois atrai entidades que estiverem em sua linha ou em sua diagonal. Se você estiver utilizando a Soclava, tente agrupar as Moirnas para roubar o máximo possível de vida. Se estiver utilizando a espada Alma Ardente, foque em acertar a roca para maximizar o dano da sua espada. Adapte conforme necessário para a sua arma. Não subestime a habilidade de roubo de vida do feitiço Absinto. Ele pode ser muito útil em algumas ocasiões, uma vez que custa apenas 2 PAs. Se você conseguir escolher, tente derrotar a Atroscud por último, pois isso fará com que a Ira das Moirnas tenha um golpe ofensivo a menos na última etapa da luta. Uma vez que você consiga derrotar a última Moirna, é muito interessante que você utilize a técnica de subir no Pandawasta enquanto ele está invulnerável a ataques no corpo a corpo, utilizando o feitiço Lei Seca. Para isso, planeje os PAs necessários. Invoque o Pandawasta enquanto bêbado, utilize a Lei Seca nele, entre no estado sóbrio e utilize algum ataque com baixo custo de PA no corpo a corpo do Pandawasta para subir em cima dele. Lembre-se de não andar, senão você cairá do Pandawasta. Ande apenas com o Pandawasta no turno dele. Cole o Pandawasta na roca, pois a Ira das Moirnas trocará de lugar com a roca quando todas as Moirnas tiverem sido derrotadas. Uma vez que você chega nessa última etapa da luta,
Você deve abusar de todas as ferramentas de sobrevivência ao seu dispor. O escudo da fermentação, o debuff de potência da mão de Pandawa, roubo de vida da arma que você escolher e também do feitiço absinto. Como vocês podem ver, mais um golpe e eu sairia vitorioso. No entanto, eu escolhi sair da luta porque quero fazer essa luta com outros elementos para ajudar o máximo possível de pessoas. Então, eu desisti no último segundo da luta. Mas, felizmente, o seu destino será outro. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!